Olá, iniciante, tudo bem com vocês? Aproveitando as aulas anteriores aí e colocando em prática o que foi passado aí para vocês, nesse caso aqui hoje eu tenho uma letra K e uma letra M. Essas letras aqui eu estou fazendo em ouro, isso aqui é uma encomenda de um cliente. Então essa aula de hoje é justamente para vocês perceberem que o que eu ensino é o que de fato é feito no dia a dia. Então hoje vocês vão ter a oportunidade de ver na prática o como é feito, né? No caso aqui são duas iniciais e do modo que eu faço. E aí também é interessante porque vocês vão perceber que não é uma coisa feita no vídeo e depois outra coisa feita na bancada, porque se deduz que o ensino, os exercícios, de repente, é perda de tempo, e não é, é só aperfeiçoamento. Eu vou colocar a serra aqui, como eu já ensinei anteriormente, apertando aqui com o peito para frente e apertando aqui com a mão. Se você não viu o vídeo e está chegando agora aqui no canal, volte alguns vídeos aí. A serra 2/0 da Valorbe, ela é muito grosseira. Apesar de ser uma boa serra, a 2/0 parece ser a número 1. Então eu coloquei uma 3/0 aqui, Antílope. Eu acho que vai ficar melhor. Para essa chapa aqui de 0,50 mais ou menos, eu acho que vai ficar legal. Eu corto assim, tá? Tem gente que já vai diretão. Aí vai de cada um. Vou olhar aqui, vou ver se... Aqui vocês lembram, né? Eu comecei direto, mas... Leva pra frente. Leva pra frente, faz a marcação, depois desce cortando. Ficou torto, a gente corrige aqui corrige na lima. Consegui encerrar sem precisar dar acabamento com lima. Parabéns, excelente. Olha só, aqui foi o que eu disse, ó.
Eu não acompanhei muito a linha porque eu acabei afinando muito pelo lado de dentro aqui, ó. Então agora eu compenso aqui. Isso vai acontecer com vocês aí, tá? De um lado e de outro, ó. É solto assim mesmo, sem usar porta-lixa, nada. Viro ao contrário. Aqui eu tô forçando para baixo, tá? O meu porta-lixa aqui de serrinha de pedreiro. Olha, aqui no M é a mesma coisa. Eu pego só a lixa, deixo ela bem quinada assim, ó. Nessa parte do M aqui embaixo, mesma coisa, ó. Faço o movimento de vai e vem, não fique estacionado, tá? Fiz uma sequência aqui de lixa, eu passei a 400, depois eu passei aqui a 800, eu acho, não é? A 800, e agora eu estou passando um a 1200. Aqui eu vou utilizar duas argolinhas. Essa argolinha ela está mais ou menos com 2,75 de diâmetro e o fio é de 0,50. Aqui eu tenho uma pinça. Essa pinça ela tem o bico dela é curvo. Isso aqui é uma adaptação. Tem bastante gente que faz assim. Eu uso para tirar pérolas, eu uso para fazer esse tipo de serviço aqui. Eu apelidei ela de pinça Houdini, porque quando você vai tirar a pérola, é bem interessante. Procure um vídeo aí. Já tem um vídeo dessa pinça aqui. Eu seguro assim, ó, e serro, porque se eu cortar com a tesoura, vai ficar mascado. Então nesse caso aqui eu prefiro serrar. A firma serra, leva um pouquinho para cima e depois volta. Ela não escapa. Olha só, ela não vai voar pela oficina. Aqui eu vou pegar o alicate chato e o alicate meia cana e vou acertar as argolinhas. Na aula anterior tem lá, né, como que a gente acerta. Só que essa é uma argola bem menor, né? Aqui não tem segredo. Eu vou utilizar aqui um ourinho que eu já tenho aqui na banca, ó, que está puxado. Em aulas futuras a gente vai ver isso aqui, tá? A aula de laminação. Então aqui eu vou utilizar esse pedaço de ouro que já está pronto aqui. Agora aqui, ó, depois de timbrado, eu recozi um pouco aqui, que o metal está um pouquinho duro. O que eu vou fazer agora? Eu vou virar essa ponta aqui, ó, com alicate redondo. Eu vou pegar essa parte aqui, eu vou virar um pouco. E essa outra ponta também.
Então eu fiz aqui com 1,3 cm o fio esticado. E viro e vou acertando, ó. Visualmente mesmo, tá? Eu faço isso aqui, ó. Geralmente dentro da bancada. Aqui, né? Digo dentro do gavetão. Coloca ela de lado assim numa parte reta da banca, né? Bom, aqui no caso eu vou colocar uma soldinha e eu vou deixar ela, vamos dizer, um pouquinho suja. Vamos dizer assim, empelotada. Não vou deixar ela derreter totalmente na argola. Olha só, ela ficou uma pelotinha ali pra cima. Porque é dessa forma que eu soldo aqui, ó. Dessa forma assim, ó. Olha só. Bom, para você que não assistiu o vídeo anterior, eu deixo vários pedacinhos de solda. Eu deixo aqui nessa parte de baixo aqui, ó, tá? Então quem não estiver visualizando, é daqui que eu tô pegando. Truquezinho aí para quem é iniciante. Você pega uma pinça aí bem suave, tipo essa aqui que eu tenho aqui, ó. Eu dou uma apertadinha na alça assim, ó, na hora de soldar, mas de leve, muito de leve. Ela evita abrir e evita o poro também. Bom, aqui agora eu vou colocar aqui o meu sal branqueador, que está aqui dissolvido em água, né, obviamente. Eu liguei o exaustor, esse barulho aí. E agora eu aqueço. Essa pinça aqui, ó, se você for pegar direto aqui dentro do aço, tem que ser plástica ou de aço inox, como é o caso da minha aqui. Essa pinça aqui é de aço inox. Ou então pinça com ponta emborrachada. Esse é o processo do branqueamento, conhecido como decapagem. Dá um acabamentinho melhor aqui por fora. Já posso desligar aqui. Do outro lado. Pessoal, olha só, barbante de artesanato. Que é esse barbantão mais grosso aqui, ó. O que eu faço? Eu passo a massa jacaré verde. Posso passar aqui dentro do meu M aqui, ó. E dá aquele talento. Dentro da alça também. Pode fazer com rouge depois, né, se achar necessário. Primeiro faz com a jacaré, branca ou verde. Lembrando, a massa jacaré verde, ela tem a granulação de mais ou menos 1000. Ela é considerada granulação 1000. A massa branca, 1500.
Aqui o que eu costumo fazer? Eu pego essa escova Robson mista, passo a massa verde nela e pego essas reentrâncias aqui da letra. Na bolinha aqui, ó. Bom, aqui eu vou dar o polimento, não vou mostrar muito detalhes do polimento, isso aí vai ter uma aula especial para isso, mas só para vocês acompanharem o processo. Então esse é o vídeo de hoje. Um abraço a todos. Fiquem com Deus.